Partir para a palavra da verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa igreja, ela é uma igreja que ela tem aliança com a palavra da verdade. A nossa igreja, ela é uma igreja que não medimos a palavra. Se eu pregar dessa maneira, vai desagradar alguns. Se eu pregar desse jeito, vai agradar outros. Não tem isso daqui na igreja sem mácula. Nós pregamos tudo conforme o que está escrito na palavra. E a palavra fere, a palavra dói. Não é isso que a palavra mesmo fala? A palavra é uma espada de 2 gumes, que atravessa até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. Agora pensa comigo, uma espada de 2 gumes, ela dói tanto quanto entra quanto sai, ela corta entrando e saindo. A palavra de Deus fere, ela vai tocar naquilo que a gente não quer que toque. A palavra vai revelar os nossos segredos, a palavra revela aquilo que está dentro do nosso coração. E muitas das vezes, meu amigo, as pessoas têm se rebelado contra a palavra, não é contra o pastor. Certa vez John Wesley, na sua escola e faculdade de pastores, pegou uns meninos, uns rapazes que queriam ser pastor, chamou eles e falaram assim: olha, nos sermões que você prega, as pessoas têm que tanto se converter, ou se elas não se converter, elas têm que te odiar. Aí ele pergunta para um: você pregou? Preguei. E aí, as pessoas se converteram? Não. Não se converteram? Não. Te odiaram? Também não. Então sai daqui que você não serve para ser pastor. Chama o outro: e você? As pessoas se converteram? Sim, se converteram. Então você fica aqui. E você, quando pregou? Olha, as pessoas ficaram furiosas comigo, porque eu preguei de tal maneira que tocou no ponto mais fraco dele. Então fica aqui que você é um pregador da verdade. É ou não é? Pregador da verdade. A verdade dói. O povo não quer verdade. O povo já se encaixaram e a sua mente se cauterizou na mentira. Por isso que dificilmente uma pessoa se converte de todo o seu coração. A vida dela é baseada pela metade. Ela não teve um encontro com Deus ainda. Sabe por quê? Porque tanto quanto ela vomita a santidade, ela vive na iniquidade. Tanto quanto ela quer mostrar para Deus algo que não existe dentro dela, ela quer chegar diante de Deus e oferecer um culto ralo, um culto místico, algo que não existe dentro dela. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa? Ou como é que Deus vai trazer para dentro de si uma pessoa que não consegue nem se santificar diante dos seus pecados, meu Deus? A Bíblia mesmo diz que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Enoque era um homem que andava com Deus. Deus não esperou tempo, tomou para si. Deus tomou para si Enoque. E quantos homens hoje que não têm mais capacidade de ser tomado para Deus, porque não andam mais com Deus? As pessoas pecam a semana toda, chega domingo só para pedir perdão. As pessoas pecam a semana toda, querem chegar domingo para se reconciliar por algo que constrangiram a sua alma por um momento, mas depois voltam a semana a fazer tudo de novo. As pessoas não querem compromisso, as pessoas não querem aliança, as pessoas não querem se reverenciar diante de Deus, não querem entregar para Ele o seu devido louvor, meu Deus. A gente vai ver em Coríntios capítulo 10, que o povo, os judeus, Paulo pega a história do povo de Israel quando saía do deserto, e Paulo falava assim: a história, os judeus, para ele, para o povo, a história do povo de Israel que saía do deserto, da escravidão, essa história é para vocês, foi escrita para que vocês sigam como exemplo, para vocês perseverar na oração, para vocês perseverar na comunhão, para vocês perseverar no partir do pão. A história de Israel, quando mostra o povo se rebelando, murmurando contra Deus, estava mostrando para o povo de Israel, e essa história é para a gente também, porque se Paulo está falando do Novo Testamento, e Paulo é o nosso discípulo, o discípulo dos gentios, nós temos que perseverar na doutrina do apóstolo Paulo. E quantas vezes Paulo falava para o povo: é dessa maneira, é desse jeito, mas a Bíblia sempre falava que o povo buscava seguir o seu maligno coração, o desejo do seu coração. Aí, meu amigo, a ira de Deus vinha, e aí não sobrava ninguém. Mas Deus é um Deus mau? Não, o homem que é mau.
Pode o homem permanecer mal e Deus com a sua infidelidade, como diz a palavra de Deus, o homem falando assim: eu posso me tornar mal e Deus ser infiel comigo? Não, Ele vai continuar fiel, porque Ele é fiel com a palavra. Deus não pode mentir com a palavra dEle. Se a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre todos aqueles que invertem a verdade em mentira, se a Bíblia diz que Deus é um Deus irado, que está irado para sempre, então a ira dele está sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que cometem pecado e disfarçadamente chegam com uma oração fictícia, com uma oração mentirosa. Deus me perdoa quando o seu coração está contaminado pelo pecado, quando o seu coração está arraigado na iniquidade, arraigado nos pecados, nos costumes do passado, e não nasceram de novo. Nicodemos era um rei dos judeus, príncipe dos judeus. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser um novo homem? Ô Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos fala assim: mas peraí, como é que pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Impossível. Jesus fala assim: tu é príncipe dos judeus e não sabes? Necessário é nascer de novo, ser um novo homem, ser uma nova mulher, novo pensamento, nova atitude, novo vocabulário, novo jeito de pensar diante de Deus. Não podemos servir a dois senhores, não podemos se assemelhar com as coisas do mundo. Isso não demonstra que somos de Deus, isso demonstra que somos um péssimo testemunho, não é? Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 10. O cabeçalho diz assim: exemplo da história de Israel. Ora, irmãos, todos acharam? Ora, irmãos, não quero que, ele fala assim, Paulo fala assim para o povo dos judeus, ou gentios: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? A pedra era Cristo. Isso no Velho Testamento. Está vendo como o Velho Testamento é sombra do Novo? O Velho fala de Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Paulo está falando deles, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aí fala assim para a gente terminar essa parte: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Ou aquele, pois, pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está na igreja, está orando, você está jejuando, você está pautado na palavra de Deus. Isso não significa que você pode tomar uma rasteira a qualquer momento. Isso não significa que você pode cair naquilo que você não queria cair. Isso não significa que você pode, não querendo, mas estando de pé, você pode crucificar Cristo novamente, como a gente sempre fala. Paulo mostra o exemplo do povo do passado, o povo israelita, meu Deus, quando saíram da escravidão, saíram do deserto, e quando estavam no meio do deserto, Paulo fala assim: eles foram batizados no mar, foram batizados na nuvem,
Como assim, pastor? Foram batizados nas águas? Não, estavam todos reunidos com um só propósito, um só pensamento: nós vamos sair daqui, vamos atravessar o mar, porque Deus nos preparou a terra prometida. E quando passaram pela nuvem, de dia, que era uma nuvem normal, e de noite uma nuvem de fogo, para clarear e aquecer aquele povo que era muito frio, foram batizados ali. A Bíblia diz que muito daquelas pessoas murmuraram contra Deus, mesmo vendo os sinais. Muito daqueles colocaram Deus à prova. O que é colocar Deus à prova? É querer cobrar algo de Deus, aquilo que eu não aquilo que eu não faço, meu Deus. É como eu estava falando esses tempos atrás, quando eu era de uma determinada igreja, que um bispo falava assim: o Senhor tem a obrigação de nos abençoar. Deus tem obrigação de nos abençoar, pessoal? Hein, gente? E cobrava. Está escrito, que obrigação? Miserável homem que sou, mero pecador que a gente é. O que Deus tem a ver comigo? Quando outrora enviando o seu Filho unigênito, para que eu e você tivesse vida. Como pregamos domingo passado sobre a justificação, a culpa era minha, não era dele, era para mim ter pago o preço, mas ele pagou todo o preço, toda a culpa que estava sobre a minha vida foi para ele. O único momento que o Pai se descola do Filho é quando Jesus está naquela cruz e olha para os céus e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Eles não estavam ligados numa só pessoa, não, porque Cristo se fez pecado em amor a gente, e Deus não compactua com o pecado. Então foi o único momento de toda a história da humanidade, de toda a história bíblica, teologicamente falando, que o Pai se separou do Filho. O momento em que Cristo foi entregue em amor a gente, e hoje a gente está aqui tendo liberdade de adorar Ele, muitas pessoas tendo liberdade. Eu sempre falo, quantas pessoas estão no inferno agora, gritando, gemendo, querendo uma única oportunidade, nem que fosse para vir de joelho para a igreja, para poder fazer tudo diferente que eles faziam, meu Deus, fazer tudo diferente. Mas o que nos acomoda, sabe o que é? Que a gente não vê, a gente não sabe como é ou não é? O povo se acomoda porque o pastor prega, mas não entra na cabeça. 1 segundo no Hades, 1 segundo no Sheol, você mudaria totalmente a sua vida. Você seria um novo homem, uma nova mulher. 1 segundo, não precisa nem de 1 minuto. Paulo mostrava a realidade do povo de Israel. Deus fez mudança naquele povo, Deus regenerou aquele povo, Deus justificou aquele povo, Deus santificou aquele povo, mas aquele povo não creu. Comeram, beberam, se assentaram para se folgar, meu Deus. Enquanto a promessa diziam, vai para a terra prometida. Certa vez Moisés se coloca diante de Deus de joelho para clamar pelo povo. Deus fala assim: Moisés, o que você está fazendo aí, rapaz? Diga para esse povo que marche. Não tem que ficar toda hora se colocando de joelho, chorando, se lamentando. Tem hora que o povo tem que partir, tem que marchar. A promessa está posta para a gente. A promessa já foi dada, amém? Agora, se a gente deixar se levar pelo nosso erro, pelo nosso pecado, a nossa mente se cauteriza, meu amigo. Nós não temos mais acesso ao Pai. Você pode ver que a palavra fala isso. Sabe o que falta no sermão de arrependimento? Falta um sermão infernal. A gente precisa pregar sobre o inferno para mostrar a realidade para as pessoas, porque as pessoas não creem, as pessoas não sabem qual é o inferno. Se o mundo soubesse a realidade do inferno, hoje em dia as igrejas estariam cheias. Mas a Bíblia mesmo fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A gente crê, amém? Nós não somos levados pela emoção, nós não somos levados pelo sentimento. Nós cremos que existe o inferno, e aqueles que não nascerem de novo, aqueles que não foram regenerados pela palavra, vão sofrer detrimento, vão sofrer ardentemente no Hades, e não tem quem te tire de lá, meu amigo. O homem está direito, morreu uma única vez, depois disso, vindo o juízo, você vai morrer e você vai ser julgado pelas suas obras. A Bíblia diz que vai ser aberto 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. O que eu fiz está escrito lá, e o que eu reti também vai estar escrito lá. Não tem desculpa, não existe desculpa no reino dos céus. Pastor, eu não pude. Não tem nada de não pude não, meu amigo.
Por isso que o reino dos céus não é para todos. É ou não é? A Bíblia mesmo fala sobre isso. O reino dos céus não é para todos, é somente para os escolhidos. Pastor, mas os escolhidos se manifestam de qual maneira, de qual forma? Através da palavra da verdade. Como eu sempre falo, Paulo chega para Jesus: Senhor, se eu pregar em Roma vão me matar. Não, Paulo, prega, porque lá tem muitos que são meus, e só através da palavra que vão ser revelado dentro dele o Espírito Santo. Quando Jonas vai pregar em Nínive, meu Deus, somente através da palavra que se manifestou e sincero, somente através da palavra. Quantas pessoas saíram daqui por causa da palavra? E quantas permaneceram por causa da palavra? É ou não é? Por isso que eu sempre falo, eu não me preocupo, pode sair, fica à vontade, a porta está ali, a porta para você sair da igreja está ali, só depois não chore lágrimas de sangue, porque o pastor está aqui para te advertir, o pastor está aqui para falar a verdade, não para passar a mão na sua cabeça, para mostrar a realidade da sua alma. A alma de muita gente está em cativo, meu Deus, e ela não se acorda. A nossa alma muitas das vezes está em cativo, em miséria de espírito, e quantas das vezes os nossos olhos estão cegados, estamos dormindo diante da realidade que está por vir. Por isso que João Batista muitas das vezes falava para os saduceus, para os fariseus: raça de víbora, vocês são filhos do diabo. Quem vos impediu para vocês não credes na condenação futura, aquilo que vai cair sobre vocês? A ira de Deus vai cair sobre todo o homem do pecado, sobre todos aqueles que bebem água como se bebessem pecado e iniquidade. E isso é todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. O homem não se regenera, o homem não quer nascer de novo, porque isso lhe custa muito. Quantas pessoas aqui amam o que fazem? Não querem largar. Quantas pessoas que deixam Cristo por um prato de lentilha, por uma visita, por um momento? Quantos deixam aquele que morreu por si ou por vocês? Quantos deixam aquele que pagou o preço da minha culpa, meu Deus, por um momento indevido, algo que é momentâneo? O mundo para a gente é momentâneo, é considerado como esterco, mas o reino dos céus é considerado eternamente, para a salvação da nossa alma. Por isso que o novo nascimento requer sacrifício, é algo que vai lhe custar muito a nossa alma, amém? Mas eu estou apto, meu amigo, eu estou apto para largar tudo aquilo que fere a natureza da minha alma, para servir somente a Cristo. Eu estou em condições de largar tudo aquilo que inflama a natureza do Espírito, para servir somente o meu Cristo, para servir somente aquele que em expiação no Calvário, para servir aquele que somente, como diz a palavra de Deus, que Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente nosso, mas do mundo inteiro. A propiciação, aquele que foi entregue como um cordeiro sem mácula, um cordeiro limpo, livre de toda imoralidade, meu Deus, incorruptível, santo, irrepreensível, aquele que foi entregue para que você não seja degolado no lugar dele. Hoje era para a gente estar pagando a culpa da lei, da imoralidade, hoje era para a gente estar pagando a culpa dos nossos pecados, mas Cristo, como pedra de esquina, foi colocada no meio de toda a condenação que estava para ser carregada na nossa vida, ou caída sobre nós em forma de ira. O maior sinal que Deus é um Deus irado, está irado para sempre, é o Hades. Não é o diabo, meu amigo, como a gente sempre fala, que vai perturbar as pessoas no inferno. A ira de Deus é manifestada dessa forma, dessa maneira. É Deus que vai se irar contra os pecadores do inferno. É Deus que vai esmagar os pecadores do inferno, é Deus. Falta um pouco de vida na nossa cabeça, um pouco de palavra na nossa mente, quando entendemos que o inferno é algo folclórico, é uma história, como a gente sempre fala, Ele não levou em consideração nem o seu próprio filho, nem o seu próprio filho levou em consideração. Quem dirá a gente, meu amigo? Não pode pôr outro fundamento a qual já está posto, que é Cristo Jesus. Não pode ter outro fundamento. Se com sua boca confessares e com seu coração creres que Cristo ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Isso está no livro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Nós temos que crer. Como que eu creio? Eu creio pelas minhas atitudes, pelos meus frutos. Por isso que João Batista, no mesmo discurso que ele diz, raça de víbora, ele diz, apresentei-vos frutos dignos de
arrependimento, frutos dignos, um arrependimento sincero, um arrependimento que rasga a nossa alma, um arrependimento que caleja o nosso joelho, que arranha as madeiras do nosso assoalho, um arrependimento que mostra dentro da gente uma condição que não somos salvos pelo que a gente faz, que a única coisa que mostra que necessitamos nessa terra é a misericórdia do Senhor na nossa vida. Temos que entender isso. Paulo falava isso para o povo de Israel, para o povo dos judeus, aliás. O povo de Israel padeceu por isso. O povo de Israel, todos eles morreram, porque não creram, porque murmuraram, porque duvidaram, porque colocaram Deus à prova. E numa noite só caiu mais de 23 mil homens, numa noite só. Pensa comigo, um povo que murmurava contra Deus, numa noite morrer, cair no deserto, mortos, 23 mil homens, por causa da sua iniquidade, por causa das suas depravações, por causa das suas imoralidades. Restou um pouco, mas esse outro pouco também morreu, porque não aguentaram. Quando eles foram entrar na terra prometida, a terra prometida estava aqui, eles começaram a dar volta ao redor da terra prometida, porque murmuravam. É ou não é? Para você ver o que a murmuração faz com você. Está passando problema, meu amigo? Não se compare o que está preparado. Está passando dificuldade? Não se compare. Pastor, eu não aguento mais. Será que se você pudesse ver um pedacinho do reino dos céus, meu amigo? As ruas de ouro, os mares de cristal, a mesa da ceia preparada e o triuno, o Deus Todo-Poderoso, diante da gente dizendo: vinde meu filho, você venceu toda a tribulação, toda a adversidade, e a coroa da vida está posta sobre a sua cabeça. Eu duvido que você não venceria esse problema. Eu duvido que você não venceria o seu maligno no coração. Eu duvido. O problema é que o homem quer ver, o homem quer tocar, são como Tomé. Jesus falava: está aqui, Tomé, está vendo o seu incrédulo? Toca aqui na ferida e veja o furo dos pregos que me cravou naquele madeiro. Tomé só creu quando viu, mas muita gente vai crer quando estiver já gemendo. Muita gente vai crer quando o fogo tiver tomado conta do seu corpo, quando o verme estiver comendo, consumindo o corpo do homem. A Bíblia mesmo diz que o verme come e não morre. O verme come e não morre. Precisa mais de um sermão infernal em cima do nosso arrependimento, porque o povo não quer crer. Leonardo Ravenhill, na igreja dele, ele queria colocar na parede da igreja dele, ou se colocou, não sei, aonde está a sua angústia? Ele queria escrever bem grande na parede, bem na frente do altar, para todo mundo ver: aonde está a sua angústia? Quanta gente pecou hoje, o dia todo está aqui como se nada tivesse acontecido, meu Deus. Aonde está a sua angústia, meu amigo? Aonde está o seu remorso? Mas não, se conformei, pastor. Então você não serve para estar aqui dentro, não. Pastor, mas não tem que vir para ele todos os cansados? Sim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia fala que ele não veio chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Que haja arrependimento. Algo que vai totalmente além daquilo que pensamos ou imaginamos. Arrependimento não é apenas da boca para fora. O meu povo me adora apenas com os lábios, mas o meu coração está distante de mim. O povo tem adorado a Deus com os lábios. Por isso que mera semelhança, quando vimos pessoas levantando a mão, pessoas de joelho, pessoas que choram, pessoas que se lamentam por um momento, não demonstram com sua vida mudança, meu amigo. Não demonstram no seu caráter, no seu interior, que Cristo ressuscitou juntamente ela dos mortos. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, então fomos ressuscitados juntamente com Ele, novidade de vida, uma nova vida, um novo homem. Não sou mais o homem do passado, aqueles que pecavam constantemente, aqueles que com liberdade criavam dentro de si um desígnio pecaminoso, e quando Deus olhava para dentro da gente, a ira dele estava queimando ardentemente, falando: no último dia Deus há de rir contra todos os pecadores que serão lançados no Hades. Deus vai rir, Deus vai falar: é isso que você queria?
É isso que você desejava? Então toma aquilo que era seu por herança, toma aquilo que era seu por proveito. Não era isso que você desejava? Não era no momento mais pecaminoso, quando você saciava a sua carne, o seu delito, o seu desejo, que você não pensava em Espírito Santo, você não pensava no Cristo ressuscitado? Não era no momento que você estava mais cometendo os seus delitos, quando o Espírito Santo batia a porta? Não faz isso. Isso é horrível diante dos olhos de Deus. Não faz isso. Não sabei vós que o vosso corpo é templo de Deus? E ele batia, a pessoa caía. Ele batia, a pessoa continuava. Ele batia e a pessoa alimentava o seu desejo pecaminoso, o seu desejo aonde o Espírito Santo fora tirado dela. Não teve remissão de pecado, meu Deus, porque aquele que pode redimir a gente dos nossos erros e dos nossos pecados se tornou ausente do nosso corpo. Estão entendendo, pessoal? Paramos aonde? Versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não veio sobre vocês, não veio sobre vocês tentação humana, senão que vocês não possam suportar. Quando vocês são tentados, Deus dá escape. É isso que a palavra está falando. Pastor, eu caí. Meu amigo, você caiu porque você foi fraco, porque a Bíblia diz que toda tentação que vem sobre nós suportamos. É o que está escrito na palavra da verdade. Vocês não foram tentados acima do que vocês não suportam, porque a tentação é humana. Não veio sobre vós tentação. O nosso coração é tentado e engodado pelo que nós desejamos, pelo que nós alimentamos e pelo que nós referimos no nosso dia a dia. Somos tentados pelos nossos desejos. Se você é tentado por causa de mulher, é porque você se alimenta por causa de mulher. Você vê coisa que não deve ver. Se você é tentado por causa de dinheiro, isso entra na sua vida de tal maneira, meu amigo, que você não consegue se livrar. Se você é tentado por um determinado vício, você alimenta isso diariamente, mas Deus não levará em conta o profano. Deus não vai levar em conta o profano, não. Deus não levará em consideração o profano, que aquele que mesmo não, com aquela terça parte dos anjos que estava diante dele, os serafins, os querubins, os arcanjos, os 24 anciões, quando adoravam a Deus, dizendo: santo, santo é o Senhor, foram lançados, caiu da terça parte dos céus, caíram direto ao Hades, ao inferno. A ira de Deus estava sobre eles por causa da desobediência, da soberba dentro do céu. Falaram assim: pastor, no céu não entra pecado, mas por que o diabo pecou contra Deus no céu? Mas ele permaneceu, pessoal? Hein, gente? Não permaneceu. No céu não entra pecado, é lançado fora. No céu não entra iniquidade. Precisamos de avivamento. Eu falava para Deus hoje: meu Deus, o que está acontecendo com a nossa igreja? O povo não quer mais sermão, o povo não quer mais doutrina, o povo não quer mais Bíblia, meu Deus. É só você olhar para o lado das cadeiras, a cada dia que passa esvaziando. Você acha que me preocupo por causa disso? Ei, gente, você acha que eu me preocupo por causa disso? Você acha que o pastor assim, o pastor não. O pastor não vai dormir à noite porque a igreja está vazia. Esqueça, meu amigo, esqueça. A palavra está sendo pregada, amém? Só não vem quem não quer. Essa é a realidade. O sermão está sendo pregado. Eu estou mostrando para você na palavra. O homem não suporta a verdade. Paul Washer falou: quando pregares, prega de tal modo que os homens sintam fúria contra você, sintam raiva contra você. Se eles não se converterem de fato, vão sentir raiva e não vão voltar mais. Mas faça isso, porque se a pessoa sentir raiva e sair e não aguentar, é porque nunca a palavra teve acesso no coração dela. Nunca. Quanto tempo você acha que Deus vai tolerar o nosso pecado, meu amigo? Quanto tempo você acha que Deus vai engolir o nosso pecado? O momento de morrer é agora, não é amanhã. Hoje você está aqui, eu sempre falo isso, a sua vida é como uma fumaça, meu amigo.
Você pode sair dessa igreja, ou a qualquer momento agora na cadeira, pode dar um infarto fulminante em você e você partir. E aí? Aonde vai ser a sua eternidade? Você vai para o céu para ser julgado, mas aonde vai ser a sua eternidade? Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Prepara-te. Preparar. Sem santidade ninguém verá a Deus. O que é santidade? É quando o mundo não habita mais dentro de mim. O meu corpo, outrora corruptível, se tornou incorruptível. Quando era imoral, se tornou moral. O meu corpo, outrora manchado, foi lavado. Outrora o meu corpo cheio de pecado foi restituído pela água lavrada, pelo sabão do lavandeiro, pela água jorrada do trono. Hoje sou uma nova vida. Hoje eu sou um novo homem, centrado na palavra da verdade. E a verdade fez dentro de mim morada. Amém? Como disse Jonathan Edwards, crava nos meus olhos a eternidade, Senhor. Crava nos meus olhos a eternidade, para que eu não venha por um momento pecar contra Ti, para que os meus pés não se resvalem e eu não caio na imoralidade do meu pecado. Crava nos meus olhos o dia da redenção e o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, que eu possa estar preparado. Amém? Você estará preparado o dia que o noivo voltar para buscar a noiva? Você estará com óleo na botija, pessoal? Você estará com azeite na botija? Ou você será como aquelas virgens loucas? Dai-me um pouco desse azeite para que não falte para a gente. Dai-me um pouco desse óleo. Dai-me um pouco de palavra. Dai-me um pouco do Espírito Santo, para que nós possamos também entrar na porta formosa, para que quando o noivo estará diante do tribunal da justiça, Ele possa abrir as portas, para que nós possamos entrar juntamente com Ele e sentar na mesa com Abraão, com Isaac e Israel, e todos os remanescentes, e todos os que antecederam no passado, e todos os profetas do passado que pregaram ira, que pregaram juízo, que pregaram justiça, mas estão junto do Pai nessa noite, olhando que o martírio há de acontecer. Se hoje negam a Cristo pela palavra, no dia do martírio hão de negar com as suas obras. Os homens vão negar Cristo no martírio, pode ter certeza disso. Se já negam com palavra, imaginam um dia que a igreja ser perseguida. É ou não é? Precisamos de homens de oração, mulheres de oração, pessoas que tem que haver um avivamento na igreja, meu Deus. Tem que haver um avivamento, e esse avivamento só acontece não através do pastor, mas quando a igreja renuncia-se a si mesmo, quando não tem mais desejo pelo mundo. Um avivamento que houve uma transformação no passado foi o avivamento metodista, que houve por John Wesley. John Wesley às 8h45, meu amigo, da manhã, quando ele estava pregando 600 sermões, ele pregou, porém só 6 sermões ele pregou dentro da igreja. Somente 6 de 600 ele pregou dentro da igreja, e o resto pregou tudo fora, para os cativos, para os debilitados. Por isso que a Bíblia diz que quão suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas. John Wesley andou 300.000 quilômetros a cavalo pregando a palavra de Deus. Hoje nós tiramos o chapéu para ele, mas no passado queriam tirar a bota para atacar nele. Hoje nós tiramos o chapéu, mas no passado não deixavam ele subir ao altar, porque ele pregava a ira de Deus na vida dos pecadores. Saia daqui, prega a ira de Deus numa igreja neopentecostal para você ver. Prega a ira de Deus, a justiça de Deus numa igreja de prosperidade. Você vai sair chutado de lá. O movimento metodista, o que é metodista? É um método de evangelização. John Wesley foi o maior teólogo da história, o homem que criou mais escolas metodistas, mais faculdade metodista, onde ele preparou seus pastores, um homem de oração, que uma brasa viva fora tirada do altar e queimou o coração de John Wesley e mudou o caráter do mundo pelas pregações de John Wesley, aonde que no mundo reformado ele é muito conhecido, meu Deus. Falta homem de fé, homem de oração. Falta homens de avivamento, meu amigo. Cadê esse avivamento na igreja? Charles Finney, o outro homem que fez a diferença no seu país. Charles Finney, ele durante 28 noites seguidas,
28 noites seguidas. Ele nunca fez um apelo no altar. As suas pregações era ira, não era amor. As suas pregações era juízo, não era misericórdia. As suas pregações era mostrar a ira de Deus sobre o pecador. Ele nunca falou no altar dos seus 28 sermões que Deus os amava, que Deus os requeria para si. Ele falava: converte-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, todos vós que praticais iniquidades, porque a ira de Deus está sobre vós, sobre os perversos, sobre os iníquos. 28 sermões consecutivos, todos eles falando de ira. O povo estava cansado mentalmente, o povo já não aguentava mais. Mas naquela noite, na última noite do último sermão, caiu fogo dos céus sobre a vida daquele povo, e regenerou aquele povo, e houve um avivamento. Amém? Falta isso na nossa igreja. Falta isso na nossa igreja. Quando falamos de David Bryan, um jovem de 28 anos, a minha idade, de David Bryan, pesquisa sobre ele. Um jovem que colocou seu joelho na neve durante a madrugada fria, caindo neve. Ele orou durante 10 horas. 10 horas da sua vida ele orou a Deus naquele momento, pedindo misericórdia. Ele se martirizava, falava: eu não sou digno, Senhor. E a nuvem caía de tal modo que a nuvem tampou até o seu queixo. David Bryan, ele tinha tuberculose, a ponto de quando espirrava caía sangue nas neves. O seu pulmão era como se fosse uma rosa. Naquele momento o sangue tomava conta daquela neve. Durante 10 horas ele orou, morreu orando na neve. Cadê os homens de oração, meu Deus? Essa semana tem pessoas que passaram a semana toda sem dobrar o joelho uma única vez. Essa semana tem pessoas que passaram a semana toda pecando, toda blasfemando contra Deus, e quer chegar aqui, quer sentir alguma coisa, quer chegar aqui, quer que a sua vida mude da noite para o dia. Você está muito enganado, meu amigo. A sua vida cristã requer sacrifício. A sua vida com Deus requer sacrifício da sua parte. Não é da parte do pastor, não é da parte dos obreiros. Requer que você mate aquilo que está te matando. Não é por um momento, é eternamente, porque a nossa vida, nossa comunhão com Deus requer todos os dias manutenção diária. É todo dia, toda hora, todo minuto, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando santificação, buscando regeneração, buscando justificação por intermédio de Cristo Jesus. Amém? E David Bryan morreu com 28 anos de idade, durante 10 horas de oração na neve, e aquela neve misturou com seu sangue. Morreu com tuberculose. E aí, pessoal, quando é que vai acontecer isso na nossa vida? Quando é que vai acontecer isso no nosso meio? Domingo, antes do culto, está aqui os obreiros, alguns membros. Agora a gente está orando, buscando a face de Deus, pedindo misericórdia para que Ele abra o nosso entendimento para a palavra dele. Quando tem pessoas na cadeira, meu amigo, que fica conversando o culto todo, que não presta atenção na reunião, não presta atenção na palavra, como é que você quer que Deus mude o seu desígnio, mude os seus pensamentos? Procure se reconciliar com Deus rapidamente, porque senão brevemente Ele virá a ti e tirará a sua coroa da vida, tirar da sua cabeça. Apocalipse fala sobre isso. Misture-se com os obreiros. Antes da reunião, dobre o seu joelho, nem que seja na cadeira, nem que seja com a cara na parede, mas peça para Ele misericórdia. Diga: meu Deus, eu não sou digno nem de pronunciar o Teu santo nome, meu Deus, mas faça de mim como um Teu servo, meu Pai. O importante é estar aqui, amém? É estar aqui para ouvir a palavra da verdade, para que Ele nos conceda graça, para que Ele nos conceda misericórdia, e possamos ser lavados pela água que jorra direto do trono de Deus, e para que no último dia Ele possa conhecer a gente e falar: vem, você lutou contra a sua vontade. Você está preparado para entrar no reino dos céus. Você sim está preparado, porque muitas das vezes você foi tentado, mas você resistiu. Muitas das vezes você é tentado, mas você conseguiu. Para você ver que Hebreus capítulo 12, 4 diz assim: ainda vocês não resistiram até o sangue, lutando contra o pecado, meu Deus. Paulo falou para os hebreus: vocês não resistiram ainda. Vocês não veem que é o sangue de Cristo que liberta de todo o pecado? Vocês não resistiram até o sangue.
vocês não mudaram o seu caráter de vida, vocês não mudaram a conformidade dos seus corações, vocês continuam igual, como se estivessem no mundo. Não há mudança de vida, não há mudança de intelecto, vocês continuam como um incircunciso, como mundano, vocês praticam as mesmas obras que os mundanos praticam. É isso que estava acontecendo dentro da igreja. As pessoas não querem palavra, as pessoas não querem doutrina, mas eu digo para vocês, você que ama a palavra da verdade, meu amigo, permaneça, porque o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, que você esteja preparado. Amém? Também tem mais um, Payson de Parton, o nome dele é um nome inglês aí muito esquisito. Ele orava de tal modo que o chão dele, que era aquelas tábuas de madeira, ficava toda arranhada, a sua cama do lado de madeira toda arranhada, tinha arranhões por todos os lados. Aí foram ver a casa dele, falava, era aqui que ele orava. Imagina o coração daquele homem, como pegava fogo no momento de oração. Quando foram lavar o corpo dele, meu Deus, era pedaço de casco no joelho dele, da madeira que estava no chão, estava tudo cravada no joelho. Olha como o homem era de oração. Está faltando oração para a gente. Orai sem cessar, buscai a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que criou a terra, o céu e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temer é temer o nome santo de Deus, é saber que por um momento nós resvalamos os nossos pés e podemos ser condenados por isso. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo, sim ou não? Era isso que Paulo falava para o povo dos judeus. Vocês sabem o povo de Israel? Sim, Paulo, nós sabemos da história, nós sabemos da Torá, nós sabemos dos pergaminhos, nós sabemos, Paulo. Mas Paulo fala, vocês estão fazendo a mesma coisa, não houve mudança dentro de vocês. Tem que ter mudança do nosso interior. Quando nós orarmos agora, não faça aquela oração frívola, aquela oração de momento. Rasgue o seu coração como se fosse o seu último momento diante dele. Ore como se fosse a sua última oração, seu último momento. Ore como se Cristo falasse assim, daqui a 10 minutos eu estou voltando para te buscar. Hein? Qual será o seu pensamento? Qual será a sua maneira de falar com Deus? Ó Deus, dai-me um carro novo. Eu te garanto que não. Deus, perdoa o que eu fiz hoje o dia todo. Me perdoa pelo pecado consciente que eu tenho cometido. Eu sei que o Senhor falava na minha mente, não faça isso. Você está cometendo contra o Espírito o maior pecado que pode se cometer, que é contra o corpo. Se ele voltasse daqui a 10 minutos, sua oração seria diferente. Você não pediria por cura, você não pediria por prosperidade, você não pediria por nada disso. Nós pregamos na quinta-feira um sermão muito forte aqui. Pena que nem todo mundo quer isso, meu amigo. Deveria ter o quê? 5, 6 pessoas? Mais ou menos isso. Mas nem todo mundo quer isso. Eu ia pregar esse sermão hoje, eu falei, mas não vou pregar não, porque aqueles que não vieram perderam. É ou não é? Eu sei que tem muita gente que trabalha, não estou falando para os que trabalham, mas tem muita gente que poderia estar aqui, mas ficam em casa, meu amigo, ou talvez na frente do computador, ou na frente de uma televisão, ou na frente de um celular. Infelizmente é assim. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé? Aplauda.